Olá, vamos gravar hoje mais um capítulo do livro O Anti-Düring. Desta vez, o capítulo 9, intitulado Moral e Direito, Verdades Eternas. Uma das questões sobre as quais Engels dedica atenção em seu Anti-Düring é a de combater as formas de pensamento que buscam estabelecer verdades eternas, sobretudo quando se trata de analisar a vida social. Este é o eixo que orienta o capítulo 9 do Anti-Düring, intitulado Moral e Direito, Verdades Eternas. Engels começa observando que, para Düring, o mundo moral possui tanto quanto o do saber universal, os seus princípios duradouros e seus elementos simples. E que, por este raciocínio, se é induzido, observa Engels, a ver que os princípios morais se situam acima da história e acima das atuais diferenças entre características dos povos. Ora, dirá Engels, com esta posição, o que Düring faz é buscar o estabelecimento de verdades eternas, aquilo que Düring chama em seu livro por verdades autênticas. E estas verdades autênticas não mudariam em hipótese alguma, ou seja, seriam verdades eternas, absolutas, válidas para todo e qualquer tempo histórico. Com isto, Düring desconsideraria as transformações que se operam no campo do conhecimento ao longo dos séculos. Na posição contrária à de Düring, vai situar Engels, que é um dialético. Ele vai procurar compreender como que os conhecimentos, eles são sempre conhecimento de uma época. Portanto, estes conhecimentos estão abertos a serem reformulados. Consequentemente, não existe verdade eterna. Engels continua que, desse modo, às verdades eternas de Düring é necessário contrapor o reconhecimento dos fatos estabelecidos pela ciência nas várias áreas do saber humano. Quando se olha para o caráter relativo do conhecimento, significa o quê? Quando se olha para o fato de que certas descobertas, certos conhecimentos humanos sempre abrem as portas para novos conhecimentos, a primeira conclusão a que se chega é de que não há verdades eternas, não existem verdades definitivas. Assim, se de um lado é possível se falar em critério de verdade, de outro, é forçoso reconhecer que a verdade é sempre aquela possibilitada pelo estágio no qual se encontra o desenvolvimento da ciência em determinado momento. Na medida em que a ciência avança, esses conhecimentos necessariamente tendem a avançar. Portanto, jamais seriam conhecimentos definitivos, seriam sempre conhecimentos abertos à contínua reformulação. É importante observar que a posição de Engels não tem nada a ver com aquela adotada contemporaneamente pelo pensamento pós-moderno. Engels não está dizendo que a verdade é um conjunto de discursos, ou de narrativas, ou de recitais, de recitos, e sim que a verdade, ela contém uma relatividade. Ela é a verdade daquele determinado momento. A verdade não é estabelecida pelas subjetividades humanas. Não são as subjetividades humanas que vão dizer se algo é verdadeiro ou não. Elas apenas vão aprender no pensamento qual é a estrutura da realidade e buscar compreender qual é a lógica de verdade que está dentro do
objeto, e não aquela lógica de verdade definida pela subjetividade. Não é um indivíduo que define a verdade. O próprio objeto, ele contém os elementos que possibilitam compreender qual é a sua verdade, quais são as conexões causais que existem dentro do objeto, como é que estes elementos, estas mediações do objeto, elas atuam de tal maneira a permitir que aquele objeto ele tenha um determinado movimento, compreender como é que aquele objeto possui um determinado movimento. Neste sentido, Engels não está afirmando, e não afirma em nenhum momento, que cada um detém a sua verdade, mas sim que o conhecimento daquilo que existe sempre pode ser aprimorado na medida em que a ciência, nas mais diversas áreas, se desenvolve. Se o conhecimento humano sobre o existente pode continuamente ser enriquecido por novas descobertas, isto significa ser absurda a defesa de verdades definitivas de última instância, soberania do ato de pensar, certeza absoluta do conhecimento, etc., como pretendido por Düring, ressalta Engels. A propósito deste problema, Engels formula a seguinte questão: o pensamento humano é soberano? Ou seja, o pensamento humano é capaz de estabelecer verdades absolutas, definitivas? Ora, diz Engels, antes de responder sim ou não, temos de investigar o que é o pensamento humano. Segue-se a isto uma nova pergunta acompanhada de resposta. É o pensamento de um ser humano o pensamento de um ser individual? Não, responde Engels. O pensamento pode se expressar através dos indivíduos. Porém, abre aspas, ele só existe como pensamento individual de muitos bilhões de seres humanos do passado, do presente e do futuro. Fecha aspas. Por outras palavras, os indivíduos pensam, emitem ideias, mas estas não decorrem nunca de um movimento de introspecção pura, descolada das experiências concretas que se estabelecem no plano da vida cotidiana. As verdades existentes são aquelas que resultaram de conhecimentos que os homens obtiveram ao longo do processo civilizatório. Com isto, Engels se posiciona, mais uma vez, na perspectiva da concepção materialista da história. Teoria esta que reconhece que em cada indivíduo está contido o saber da humanidade. E é este saber cujo caráter é social e não individual, ainda que os indivíduos tenham as suas respectivas personalidades individuais, este saber, cujo caráter é social e não individual, é que será transmitido às futuras gerações enquanto existirem os homens. E será transmitido enquanto aquisição que a geração presente obteve das gerações passadas. Para Engels, e aqui peguemos uma longa citação de Engels. Para Engels, o pensamento de todos os seres humanos, incluindo os do futuro, é capaz de conhecer o mundo existente, desde que a humanidade tenha perdurado por tempo suficiente e na medida em que nem nos órgãos, nem nos objetos do conhecimento tenham sido postos quaisquer impedimentos a esse conhecimento. Neste sentido, o do caráter histórico de uma determinada verdade, devemos sempre nos mostrar extremamente desconfiados do nosso atual conhecimento, já que a probabilidade é grande de que nos encontremos bem no início da história da humanidade e de que as gerações que nos corrigirão, de certo, serão muito mais numerosas do que aquelas cujo conhecimento podemos corrigir. Atento aos desenvolvimentos obtidos nas diversas áreas da ciência,
da qual um exemplo mais clássico será o livro de Engels, A Dialética da Natureza, Engels observa ainda: no que se refere à validade soberana dos conhecimentos de cada pensar individual, todos nós sabemos que nem mesmo se pode cogitar isso e que, de acordo com toda a experiência feita até o momento, esses conhecimentos contêm mais coisas passíveis de retificação do que coisas não passíveis de retificação ou coisas corretas. Em outras palavras, a soberania do pensar se realiza numa sucessão de seres humanos que pensam de modo sumamente não soberano, não absoluto. Portanto, não detém a verdade definitiva. O conhecimento com pretensão incondicional à verdade se concretiza numa sucessão de erros relativos. Nem aquela, nem este podem ser realizados plenamente, a não ser mediante a duração infinita da vida da humanidade. Por outras palavras, o conhecimento continuará a ser reformulado pela humanidade enquanto existirem homens, porque sempre estarão diante de novas descobertas, novas perspectivas e novos fatos a serem investigados. Engels reafirma, assim, a compreensão de que, apenas em aparência, podemos admitir o caráter absoluto do pensamento humano, o que se dissolve, esta aparência se dissolve, desde logo quando se considera o progresso infinito do conhecimento nas sucessivas gerações futuras, nas sucessivas gerações humanas. Para Engels, apenas dialeticamente, portanto, considerando o movimento do conhecimento em sua totalidade, é que se poderia operar e, mesmo dentro de grandes limites, com a ideia da existência de uma verdade soberana. Porém, acentua Engels, colocado no quadro de seu possível desenvolvimento no conjunto da humanidade, não há como se falar jamais em verdades definitivas. A respeito disso, Engels tece a seguinte consideração: o pensamento humano é tanto soberano como não soberano, na medida em que ele descobre verdades no momento atual, no momento concreto, mas estas verdades, elas estão sempre sujeitas a reformulações futuras diante de novas descobertas que vão sendo realizadas, diante de novas investigações que vão sendo realizadas. O pensamento humano é tanto soberano como não soberano, e sua capacidade de conhecimento é tanto ilimitada como limitada. Soberano e limitado quanto ao projeto, à vocação, à potencialidade, à finalidade histórica. Não soberano e limitado quanto à execução individual e quanto à realidade de cada caso concreto. Por outras palavras, toda realidade coloca limites ao conhecimento, o que não quer dizer que estes limites não possam ser transpostos em momento posterior. Até um determinado momento, os indivíduos acreditavam que a pedra caía por uma decisão divina. Foi à medida em que a civilização se desenvolveu que se chegou à lei da gravidade e que se explica que a pedra cai em razão de algo chamado lei da gravidade. Então, o conhecimento, ele sempre bate em um determinado limite na situação concreta. Só que este limite pode ser transposto no momento subsequente, a depender das investigações que os homens fazem a respeito, seja do mundo físico, seja da vida social. Complementando seu raciocínio, dirá Engels: se a humanidade alguma vez chegasse a operar só com verdades eternas, com resultados do pensamento que tivessem pretensão incondicional à verdade, ela atingiria o ponto em que teria sido levada a cabo, em termos tanto de realidade como de potencialidade, a infinitude do mundo intelectual e, deste modo, o tão afamado milagre da enumeração do inumerável. Ou seja,
a considerar como finito uma realidade infinita, uma vez que a realidade está sempre em transformação. Aqui é uma ironia de Engels, dizendo, para se referir a respeito da impossibilidade de você atingir um conhecimento definitivo. Enquanto existir a humanidade, o conhecimento será sempre reformulado e o conhecimento científico tenderá a ser aprimorado. É bom lembrar que não se trata de qualquer conhecimento. Engels está se referindo aqui ao conhecimento científico. Engels não descarta, no entanto, que possam existir algumas verdades soberanas com as quais o pensamento humano precisa lidar no plano da vida cotidiana. Por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 4, que os 3 ângulos de um triângulo são iguais a 2 ângulos retos, que Paris fica na França, que um ser humano sem alimento morre de fome, etc. Mas isto não autoriza a uma defesa incondicional do princípio da verdade soberana, como pretende Düring, mesmo naquelas ciências chamadas exatas. Mais uma vez, o exemplo que fornece é dado pelo próprio desenvolvimento da ciência. Engels vai fornecer um exemplo dado pela própria ciência, pelo próprio avançar da ciência. Dirá Engels: podemos subdividir todo o campo do conhecimento, à maneira tradicional, em 3 grandes seções. A primeira abrange as ciências que se ocupam com a natureza inanimada e que, em maior ou menor grau, podem receber um tratamento matemático. Matemática, astronomia, mecânica, física, química. Certos resultados destas ciências constituem verdades eternas, verdades definitivas de última instância, razão pela qual essas ciências também foram chamadas de exatas. Porém, complementa Engels, nem remotamente se pode dizer isso de todos os resultados das ciências exatas. Ao introduzir as grandezas variáveis e ao estender a sua variabilidade ao infinitamente pequeno e ao infinitamente grande, a matemática mordeu a maçã do conhecimento, o que lhe descortinou uma carreira de êxitos colossais, mas também de erros. Perdeu-se para sempre o estado virginal da validade absoluta, a possibilidade de demonstrar de modo inconteste tudo que é matemático, e rompeu o reino das controvérsias. Por outras palavras, mesmo a matemática, a partir das chamadas certezas absolutas, ela está subordinada a avanços. Um exemplo poderia ser, no mundo moderno, os estudos que demonstraram que o átomo não é uma estrutura indivisível, de modo a surgirem novos estudos sobre qual seria a menor partícula da matéria. Peguemos mais uma passagem de Engels a respeito dessa discussão no campo das ciências ditas exatas. Dirá Engels: na física, estamos lidando com o movimento de moléculas. Na química, com a formação de moléculas a partir de átomos. Com o passar do tempo, as verdades definitivas de última instância estão se tornando curiosamente raras. A pesquisa sobre os organismos vivos compreende, para Engels, a segunda classe de ciências. Lembre-se que, no início, Engels aponta 3 classificações. A primeira foi a das ciências exatas, agora ele está apontando para aquela que trata com os organismos vivos. Dirá Engels a respeito desta ciência: nesse campo, desdobra-se tal multiplicidade de inter-relações e causalidades que não só cada questão resolvida levanta um sem número de novas questões, como também cada questão individual só é resolvida pouco a pouco, mediante uma série de pesquisas que com frequência demanda séculos. Neste processo, a necessidade de apreensão sistemática das interconexões obriga a cercar as verdades definitivas de última instância a cada passo com um novo plantio pujante de hipóteses.
com bastante frequência, são feitas descobertas, como a da célula, que nos obrigam a submeter todas as verdades definitivas de última instância, até ali estabelecidas no campo da biologia, a uma revisão total e a eliminar de uma vez por todas um montão delas. Portanto, conclui Engels, quem quiser propor verdades realmente autênticas e imutáveis nesse campo, terá de contentar-se com platitudes, superficialidades, tais como todos os seres humanos têm de morrer um dia. O terceiro grupo que Engels identifica é o do conhecimento histórico, no qual é mais impossível ainda se falar em verdades eternas, uma vez que aqui se investigam o decurso histórico e o resultado atual das condições de vida dos seres humanos, das relações sociais, das formas do direito e do Estado, com sua superestrutura ideal, composta de filosofia, religião, arte, etc. Aqui Engels está retomando aquela reflexão clássica que tanto ele e Marx desenvolvem, de que a partir de uma infraestrutura, de uma determinada base material, se ergue todo um terreno supraestrutural, político, religioso, formas jurídicas, formas de Estado. Na natureza orgânica, dirá Engels, e aqui vamos recorrer a uma longa passagem que vale a pena ser citada. Na natureza orgânica, estamos lidando com uma sucessão de eventos que, no que depende da nossa observação imediata, repetem-se com bastante regularidade dentro de limites muito amplos. Em termos gerais, as espécies dos organismos permaneceram as mesmas desde Aristóteles. Na história da sociedade, em contrapartida, as repetições dos estados são exceção e não a regra, desde que ultrapassamos os estados primitivos dos seres humanos, assim chamada Idade da Pedra. E, mesmo que ocorram repetições, elas nunca se dão exatamente nas mesmas circunstâncias. É aquela clássica ideia de Marx de que a história se repete duas vezes. A primeira como tragédia, momento necessário, e a segunda como farsa, ou seja, uma cópia daquele momento anterior. E mais, diz Engels, quando excepcionalmente se chega a reconhecer o nexo interno entre as formas de existência sociais e políticas de certa época, via de regra, isso acontece no momento em que essas formas já passaram da idade e estão em decadência. Neste campo, portanto, o conhecimento é essencialmente relativo, limitando-se a um vislumbre da interconexão e das consequências de certas formas de sociedade e de Estado, transitórias por natureza, existentes apenas num dado tempo e para certos povos. Aqui Engels está resgatando, ao mesmo tempo, uma ideia que é fundamental dentro da concepção materialista da história. Esta ideia é a de que o conhecimento das sociedades em geral é post-festum, isto é, se estabelece quando as condições de maturação de uma determinada realidade já se encontram em estágio bastante avançado de desenvolvimento. Peguemos alguns exemplos. Embora Adam Smith e Davi Ricardo tenham sido fundamentais para o desenvolvimento da economia política e a compreensão da sociedade burguesa, na época em que eles estavam escrevendo, as condições, a sociedade burguesa ainda não estava suficientemente desenvolvida, razão pela qual eles não conseguiram levar aquelas pesquisas até um limite mais avançado. É Marx que, vivendo no momento em que o capitalismo industrial já dava largos passos, que pôde identificar os limites daquele pensamento. Mas ele pôde identificar por quê? Porque as condições materiais de desenvolvimento do capitalismo já estavam postas.
A mesma coisa poderíamos dizer em relação aos socialistas utópicos. Eles foram até onde as condições de desenvolvimento do capitalismo naquele período permitiam, razão pela qual eles não conseguiram levar até ao limite a ideia de uma superação da sociedade capitalista ou mesmo uma compreensão do comunismo. Será a concepção materialista da história que realizará uma superação do socialismo utópico. Mas isto só se tornou possível por quê? Porque as condições de maturação da sociedade capitalista já estavam postas. Portanto, a tendência do conhecimento mais avançado é sempre a de elaborar um pensamento pós-festum, ou seja, um pensamento que vai se apropriar de uma realidade que, em certo sentido, já amadureceu. No âmbito do conhecimento das sociedades, quem sai à caça de verdades definitivas de uma instância, diz Engels, de verdades autênticas que jamais mudam, retorna de mãos vazias, carregando apenas platitudes e lugares comuns de quinta categoria, ou seja, trazendo apenas superficialidades. Por exemplo, destas superficialidades, ele cita exemplos, que os seres humanos, de modo geral, não conseguem viver sem trabalho, que até agora eles geralmente se subdividiram em dominadores e dominados, ou então que Napoleão morreu no dia 5 de maio de 1821, etc. Para Engels, as supostas verdades eternas, as verdades definitivas de última instância, são nada mais do que superficialidades. Elas atendem, tentar estabelecer verdades eternas, atendem, em geral, a um único propósito, ou seja, são declaradas verdades eternas visando deduzir da existência de verdades eternas em geral, que elas existem também no campo da história humana, ou seja, que existe uma moral eterna, uma justiça eterna, etc., as quais reivindicam verdade e alcances semelhantes aos das noções e aplicações da matemática. É curioso observar, neste sentido, que este caminho alimentou os primeiros teóricos do pensamento positivista, que buscaram ver no reconhecimento das leis da natureza o caminho aberto para se investigar também quais seriam as leis que regem as sociedades. Foi o caso de Saint-Simon, Auguste Comte, Émile Durkheim, entre outros. Para Engels, apenas profetas trabalham com a ideia de verdades eternas. Assim como somente profetas se arriscam a falar de acordo com uma suposta lei natural, pronta e acabada, na existência de uma verdade definitiva de última instância, de uma moral eterna ou de uma justiça eterna. Os defensores das verdades eternas se comportam como profetas na medida em que não buscam se apoiar, diz Engels, na análise, e muito menos no juízo científico crítico, mas socorrem-se apenas no campo do auxílio da moral. Ao fazerem isto, prossegue Engels, negligenciam que o estágio de conhecimento em que hoje nos encontramos não é nem um pouco mais definitivo do que todos os que o precederam. Ele já abrange uma enorme quantidade de material teórico, exige de quem pretende familiarizar-se com qualquer disciplina uma especialização muito grande dos estudos. Quem aplica o parâmetro da verdade definitiva, imutável e autêntica de última instância a conhecimentos que, pela natureza do assunto, permaneceram relativos para longas séries de gerações e que precisaram ser complementados pouco a pouco, ou aplica até mesmo a conhecimentos que sempre permanecerão lacunosos e incompletos em razão da incompletude do material histórico, atesta a sua própria inconsciência e
equívoco. Verdade e erro, assim como todas as determinações do pensamento que se movem por meio de oposições polares, possuem validade absoluta só para um campo extremamente restrito, como acabamos de ver. Para além de casos excepcionais, do tipo todos os corpos estarem sujeitos à lei da gravidade, por exemplo, nenhuma realidade pode ser investigada dentro da polaridade absoluta de verdade e erro. Ainda que, em certas circunstâncias, você possa ter a questão da verdade e erro, seria um equívoco você reduzir a realidade em seu movimento à verdade e erro. Assim, no momento em que aplicamos a oposição de verdade e erro fora do campo restrito, o que teremos será uma formulação sem serventia para expressar-se de modo científico. E, se tentarmos aplicá-la como absolutamente válida fora daquele campo, aí mesmo é que nos damos mal. Sendo o conhecimento sempre um conhecimento aproximativo possível, dadas as condições concretas nas quais ele se realiza, as verdades são, em geral, sempre verdades aproximativas sobre algo. O que, vale ressaltar mais uma vez, não tem nada a ver com a leitura dos pós-modernos, de que cada conhecimento é apenas uma forma de narrativa e que cada um pode ter a sua verdade. O que Engels está apontando é apenas para algo que acontece na medida em que a ciência se desenvolve. Ela vai colocando em questão conhecimentos até então adquiridos e buscando aprimorar esses conhecimentos, avançar em relação aos conhecimentos que já estão dados. A verdade de algo é verdade sempre dentro de certos limites concretos. Em razão disso, diz Engels, trabalhos realmente científicos no campo da biologia e da física, por exemplo, evitam valer-se de expressões dogmáticas, morais, tais como erro e verdade, ao passo que deparamos com elas, por todo lado, em escritos como os da filosofia da realidade, que é a filosofia de Düring, na qual um arrazoado vazio quer impingir-se a nós como o mais soberano dos resultados do pensamento soberano. Por outras palavras, nem as ciências exatas procuram trabalhar com a ideia de verdade e erro. Isto, então, porque deveria acontecer no campo das ciências humanas ou no campo do conhecimento da sociedade. Se, continua Engels, com os conceitos de verdade e erro não conseguimos avançar muito, conseguiremos menos ainda com os de bem e mal. Essa oposição move-se exclusivamente no âmbito moral, ou seja, num campo pertencente à história humana. A partir disto, Engels começa a direcionar a discussão para a questão da moral propriamente dita. Dirá Engels, ou perguntará Engels, que moral é pregada hoje? E ele responde, a moral cristã feudal, hoje, lembrando que no tempo de Engels, século XIX. Que moral é pregada hoje? A moral cristã feudal, que, por sua vez, divide-se essencialmente em católico e protestante, não faltando as subdivisões. Ao lado dela, figura a moral burguesa moderna, e ao lado desta, a moral proletária do futuro. Portanto, não existe uma moral absoluta. A moral, ela tem também o seu conteúdo de classe. Ora, se observarmos que as três classes da sociedade moderna, a aristocracia feudal, a burguesia e o proletariado, têm, cada uma delas, a sua moral específica, a única conclusão que podemos tirar disso é que os seres humanos, consciente ou inconscientemente, extraem as suas noções morais
em última instância, das relações práticas que embasam a sua condição de classe, das relações econômicas em que produzem e trocam. Portanto, a moral não nasce do pensamento puro, ela nasce enraizada às condições materiais de existência. Aqui uma pequena observação. Engels coloca, se observarmos que as três classes da sociedade moderna, a aristocracia feudal, a burguesia e o proletariado. Ele está colocando aqui a aristocracia feudal porque é bom lembrar que no século XIX, nem todos os territórios haviam ainda superado a feudalidade, muito embora a feudalidade estivesse em declínio, para deixar subsistir apenas duas classes fundamentais no interior da sociedade, a burguesia e o proletariado, o capital e o trabalho. Engels continua a sua reflexão a respeito da moral com a seguinte observação: há muita coisa, embora sejam distintas, há muita coisa em comum entre as três teorias morais, pois elas representam três estágios diferentes do mesmo desenvolvimento histórico, tendo, portanto, um pano de fundo histórico comum. E, já por esta razão, necessariamente tem muita coisa em comum. Lembrando que, para Engels, para Marx, para a concepção materialista da história, uma nova sociedade, ela brota das entranhas da sociedade que está desmoronando, da sociedade que está sendo superada historicamente. Então, a sociedade feudal nasceu do desmoronamento da sociedade romana, a sociedade capitalista nasceu do desmoronamento da sociedade feudal, assim como a sociedade comunista pode nascer do desmoronamento da sociedade capitalista. Caminhando para as páginas finais deste capítulo, que não é longo, mas bastante denso, dirá Engels: para estágios iguais ou quase iguais de desenvolvimento econômico, as teorias morais têm de coincidir em maior ou menor grau. A partir do momento em que se desenvolveu a propriedade privada de coisas móveis, o mandamento moral não furtarás ou não roubarás se tornou comum a todas as sociedades em que ela passou a vigorar, ou seja, em que a propriedade privada passou a vigorar. Esse fato converte esse mandamento em mandamento moral eterno? De jeito nenhum. Numa sociedade em que tivessem sido eliminados todos os motivos para furtar, para roubar, em que, com o passar do tempo, o roubo, o furto, fosse praticado, quando muito, por algum doente mental, quem não zombaria do pregador moral que quisesse proclamar solenemente a verdade eterna, não furtarás? É importante observar que aqui não existe nenhum preconceito por parte de Engels. É sempre preciso ver se a tradução de um texto está obedecendo rigidamente aquela expressão no seu sentido original, né? Ou então, qual é o caráter que determinadas expressões tinham no século em que foi escrito. Então, não leve em consideração esta questão do Engels falar doente mental de uma maneira pejorativa. Apenas ele está tentando apontar para o fato de que, em uma sociedade na qual tivesse sido superada a propriedade privada, apenas comportamentos desviantes poderiam ainda estar impregnados da velha moral. Sendo assim, não repelimos toda pretensão descabida de impingir-nos qualquer dogmatismo moral na condição de lei consuetudinária eterna, definitiva e doravante imutável, sob o pretexto de que também o mundo moral teria seus princípios permanentes, localizados acima da história e das diferenças étnicas. Afirmamos, em contraposição, dirá Engels, que toda teoria moral concebida até agora é, em última instância, portanto, no limite,
produto da respectiva condição econômica da sociedade, da base material na qual a sociedade se encontra em determinado momento. E como, até agora, a sociedade se moveu por força de antagonismos de classe, a moral sempre foi uma moral de classes. Ou ela justificou a dominação e os interesses da classe dominante, ou então, quando a classe oprimida se tornou suficientemente forte, representou a indignação contra essa dominação e os interesses futuros dos oprimidos. Por outras palavras, o desenvolvimento da luta do proletariado coloca na cena histórica a possibilidade de constituição de um novo campo moral e a possibilidade de se ter uma nova moral que domine no interior da sociedade. Ninguém duvida que ainda não transcendemos a moral de classes, uma moral realmente humana que esteja acima dos antagonismos de classe e acima da lembrança desses antagonismos, só será possível num estágio da sociedade em que o antagonismo de classes não só foi superado, como também foi esquecido para a praxis da vida, ou seja, o que orientaria a vida dos indivíduos em uma nova forma de sociabilidade não seria, por exemplo, a moral burguesa, mas a moral comunista. Ora, então, qual dessas morais é a verdadeira? Em termos de validade definitiva e absoluta, nenhuma delas. Mas, dadas as bases nas quais se assenta a sociedade capitalista, Engels destaca que a moral futura tende a ser aquela que acompanha a luta do proletariado moderno, ou seja, a moral de uma sociedade sem classes, a moral da emancipação social, a moral da igualdade social, a moral que fará com que os homens recobrem as suas dimensões verdadeiramente humanas. Mas esta nova moral só pode brotar a partir do momento em que as relações de dominação, as relações sociais de dominação, tiverem sido efetivamente superadas. São essas as considerações que Engels coloca neste capítulo 9, capítulo no qual ele parte das ciências duras, aborda um pouco como que não existem verdades relativas, verdades absolutas, nem na matemática, nem na biologia, nem nos campos das ciências naturais e físicas, e muito menos no campo da sociedade, que a moral é sempre uma moral histórica, e, portanto, ela tem que ser pensada no movimento que a história possui e que continuará possuindo para os homens enquanto existir o gênero humano. São essas as considerações de Engels que eu gostaria de deixar aqui hoje. Espero que tenham gostado. Encaminhem as suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos continuar o nosso trabalho em defesa da sociologia. Até uma próxima.